O deputado federal André Fernandes foi intimado nesta quarta-feira pela Polícia Federal em um inquérito que apura a suposta inserção de dados falsos no sistema da Justiça Eleitoral. A ação foi aberta pelo fato do parlamentar ter se declarado como pardo nas eleições de 2018 e branco no pleito de 2022. O deputado deve ser ouvido pela Polícia Federal entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Fernandes é vice-líder da oposição na Câmara e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Bom, Piotto. Outros 3 nomes da oposição que já foram alvo de operação da Polícia Federal em menos de um mês. Temos aí Carlos Jordi, temos também o deputado Alexandre Ramagem, e não é deputado, o vereador Carlos Bolsonaro, que foi alvo também de uma operação da Polícia Federal. Dois deputados candidatos à prefeitura. À prefeitura, exatamente. E agora a gente está trazendo aqui a informação de André Fernandes. Agora, essa questão de se declarar pardo, branco ou negro nas eleições, nós temos um caso emblemático que já comentamos aqui no programa. A gente vai, inclusive, exibir na tela, não sei se a produção tem pronta, essa arte. Olha só, Flávio Dino, que hoje, já nem sei mais, é ministro da Justiça indo para o Senado, né? É senador agora, assim, interinamente. Então, em 2014... Está na transição. Em 2014 se declarou branco. Em 2018 ele se declarou pardo. E em 2023 sai então uma notícia, né, uma matéria aí na Folha de São Paulo, que Dino será o 5º negro na história do STF. Então precisa começar pelo ex-ministro da Justiça, agora senador, futuro membro do Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é a diferença? Do ponto de vista estatístico, para o IBGE, isso faz sentido. Qual é o tamanho da população que o IBGE chama de pardo, ou que chama de branco, ou que chama de negro? Bom, enfim, estatístico. Agora, para a Justiça Eleitoral, isso é um crime tão grande assim, a ponto de chamar um deputado federal para depor? Tem mais coisas, por exemplo, tem um crime organizado que está passando pelas fronteiras, Polícia Federal. Tem tráfico de armas, isso é conhecido. Aliás, as polícias estaduais reclamam que elas têm que resolver a consequência, sendo que a causa seria justamente conter esse avanço, por exemplo, do crime organizado que trafica armas pesadas, armas de uso exclusivo, por exemplo, das Forças Armadas, que chegam nos morros cariocas ou que chegam nas periferias da cidade, chegam nas mãos dessas gangues todas aí, PCC, ou sei lá o quê, Comando Vermelho e por aí vai. Esta questão é tão relevante assim, mas vamos lá, tomando pelo valor de face. Se a Polícia Federal está incomodada com isso, então precisa investigar agora o senador Flávio Dino, futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. Futuro porque já está com a data marcada, né? Já passou pela sabatina do Senado. De novo, claro que isso passa a ideia de persecução, de uma perseguição muito clara, ideológico-política, a parlamentares da oposição, ainda mais visando o que o governo sonha todo dia, que é eleger um monte de prefeitos na eleição deste ano. E aí você persegue justamente a oposição. Sabe quem fez isso aqui neste continente? A Venezuela. Fez com muita competência. Eu não gosto de usar competência para coisas ruins, mas enfim, nesse sentido, foi com eficiência, conseguiu derrubar a oposição. Aliás, de novo, com um consórcio lá entre o Executivo e a Suprema Corte lá, não sei exatamente o nome que tem na Venezuela, mas enfim, a Corte mais alta de Justiça na Venezuela. É para isso que nós estamos fazendo isso, estamos vendo a Polícia Federal ser usada, uma instituição de Estado como a Polícia Federal. Faz sentido esse tipo de coisa? A Polícia Federal era das organizações, acho que Silvio fez essa menção aqui outro dia, né? Mas homenageadas pelos brasileiros. Hoje, a gente vê a Polícia Federal preocupada com importunação de baleia, está seguindo uma ordem, né? Tem que fazer essa busca e apreensão. E agora, porque um deputado se declarou no momento branco e depois pardo, ou pardo depois branco, o ministro fez a mesma coisa. E isso é tão importante, é um crime assim que precise de um aparato da Polícia Federal para investigar? Está sobrando tempo, né, Piotto? Não, eu pergunto o que fazemos com as fronteiras brasileiras. Ana.
Fronteiras brasileiras, né? Apreensão de drogas, o armamento ilegal, né? Porque hoje nós temos um governo que proíbe o cidadão comum responsável, que paga suas contas em dias, de ter uma arma legalizada e de maneira igualmente responsável em casa para proteger a sua família, sua propriedade, e, no entanto, as armas ilegais entram aos milhões, né, aos milhares, milhões pelas fronteiras do Brasil, exatamente para alimentar o crime organizado. Agora, é o que o Piotr disse, nós estamos falando de uma instituição que era altamente respeitada pela nação do Brasil. Acordávamos de manhã, né, vamos saber onde o Uber Black da Polícia Federal bateu hoje, porque era sempre uma batida contra os corruptos, contra os bandidos, contra os políticos envolvidos em crimes hediondos, porque corrupção mata e matou muita gente no Brasil. O desvio de bilhões e bilhões de reais, de dólares, inclusive aqui fora, o próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostrou o tamanho da corrupção no Brasil envolvendo políticos. E agora nós temos uma Polícia Federal que fala de baleia, importunação de baleia, né, o suposto supostos dados falsos sobre se é branco, pardo, cis, não binário, e ainda tem também carteirinha de vacinação do presidente Bolsonaro, ele que sempre disse que nunca se vacinou contra a Covid-19. Então é complicado, né? A Polícia Federal que no último 7 de setembro nem desfilou, né, no famoso desfile de 7 de setembro, e ninguém sabe, né, se foram desconvidados ou se eles realmente não desfilaram, porque eles sabem que, diante da população brasileira honesta, que paga suas contas em dia, que quer ver o crime organizado ser combatido, a Polícia Federal hoje está deixando muito a desejar. Claro que não é uma generalização, existem ainda agentes seríssimos na Polícia Federal. Agora, esses agentes sérios da Polícia Federal, eles precisam mostrar que ainda existe um sopro de esperança de que a organização, né, de que a administração da Polícia Federal não vai se sucumbir a esse tipo de operação. Carteirinha de vacinação, importunação de baleia e agora, né, o suposto dado falso, se é branco ou pardo. Inacreditável. Esse é o FBI do Brasil. Augusto, deputado federal André Fernandes, então, é o novo alvo da Polícia Federal, o quarto, né, da oposição aí em sequência. Sempre tem que investigar, claro, agora ele é alvo aí de suposto dado falso na Justiça Eleitoral. Agora, essa sequência de operações, né, tendo como alvo a oposição, abre margem para interpretações, né? Sim. Olha, Paula, o TSE e parte da Polícia Federal se transformaram em partidos políticos. Deveriam ser punidos por antecipação da campanha eleitoral. A campanha para as eleições municipais esse ano nem começou. É proibido, portanto, você fazer campanha fora de época. Eles estão numa campanha que consiste na punição de adversários do consórcio que governa o país. É evidente, eles nem disfarçam. É sempre a esperança que eu menciono aqui, né? Esse pessoal se julga condenado à eterna impunidade e é ruim de álibi para burro, não conseguem, eles nem disfarçam mais. Candidato a prefeito, adversário do consórcio do poder e parlamentar, estão todos em perigo. É crime. A junção dessas palavras aí resulta num criminoso. Algum crime ele cometeu, só que não existe. Existe na cabeça de quem dá essas ordens, que por cumpri-las, né, faz da Polícia Federal uma instituição em franca decadência.
e cada vez mais impopular, né, entre os brasileiros decentes que querem apenas que a lei seja cumprida. Isso é uma ordem ilegal. Isso é uma ordem ilegal. Se um delegado de Polícia Federal se recusar a cumpri-la, ele estará cumprindo a lei. Paula. Oi, Ana, diga. Só quero dar uma ideia para a Polícia Federal, né, porque parece que estão desocupados, já que o Ministério Público de São Paulo, a Arquidiocese de São Paulo estão blindando a investigação em cima do padre de festa junina, Júlio Lancelotti. Por que a Polícia Federal não entra nessa investigação? Aqui nos Estados Unidos, o FBI ele está sempre envolvido em investigações relacionadas à pedofilia. Por que a Polícia Federal não pega essa investigação? Está faltando ação? Está faltando assunto para investigar? Por que essa blindagem a esse padre? Tem algum político grande envolvido? Existe alguma outra rede internacional de proteção ao padre Júlio Lancelotti? Por que a investigação não segue o seu caminho? Aí, Polícia Federal, fica a dica. Muita gente quer que essa investigação siga, apesar da abjeta blindagem da Arquidiocese de São Paulo. E também a blindagem voluntária, né? Voluntária, oferecida pelo ministro Alexandre de Moraes, né, Ana? Ele telefonou para o padre, o Júlio Lancelotti, não para manifestar o seu espanto com o que andou fazendo o padre, né, de festa junina, como você disse, mas para dizer que se precisasse de alguma ajuda, era só ligar. Que tal?